Oi pessoal, tudo certo? A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre resiliência organizacional e os impactos da teoria socioeconômica com o Felipe Copilate. Tudo certo, Felipe? Oi, professor Zébica, tudo tranquilo? Boa tarde. Espero contribuir com as discussões da tua turma. Ah, show de bola. Com certeza, a gente está querendo te ouvir muito, assim. A pesquisa de resiliência que tu fez tem vários links, assim, com o que a gente está discutindo. Vai ser bem legal te ouvir. Mas antes, deixa eu te apresentar então pro pessoal, tá? O Felipe, ele é bacharel em administração pela Federal de Pelotas, é especialista em docência no ensino superior, mestre em administração e agora ele é doutorando em administração lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, ele já deu aula de administração estratégica na FURG e trabalhou na prefeitura de Morro Redondo e também no IFRS. Aqui em Pelotas, o IFRS? Sim, No IF aqui de Pelotas. Aí eu trouxe pro pessoal aqui algumas das tuas pesquisas, assim, só para o pessoal mais ou menos entender o que tu está pesquisando e produzindo. Inclusive, um dos textos que a gente vai ler na disciplina é o texto de limitações digitais que a gente fez junto, assim. Felipe, é um prazer te receber aqui, né, para os alunos. Vai ser muito legal te ouvir. Se tu quiser falar um pouquinho de ti, te apresentar para eles. certo. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de poder conversar um pouquinho, passar um pouquinho das pesquisas que eu tenho realizado, principalmente focado na pesquisa de resiliência e a abordagem socioemocional, que principalmente nesse momento de crise, de pandemia que a gente está vivendo, é um assunto que veio muito à alta, né? Então, eu acho que a apresentação básica assim, que já fez, só para dar uma adentrada, como eu entrei nesse ramo de pesquisa, nesse outro universo que envolve, dentro da academia, dentro da faculdade, a gente tem dois rumos, ou a gente segue a linha profissional ou a linha acadêmica. E a minha linha acadêmica, ela iniciou principalmente quando eu ingressei numa bolsa de iniciação científica, me apaixonei pela parte da pesquisa e segui o caminho com mestrado, doutorado, E tá aí até hoje agora. isso aí. Desenvolvendo pesquisa ainda em resiliência, né? Segue pesquisando a mesma temática. Isso, só com alguns construtos diferentes. Na dissertação, a gente trabalhou um pouquinho com a socioemocional e a adaptação. Agora, no doutorado, vamos seguir com uma outra linha mais de formação da estratégia, uma coisa mais prática. Beleza. Vamos lá então. Então primeiro eu quero. Aqui está o nome da pesquisa, né, que originou aqui ó, a live, que é a resiliência organizacional, capacidade adaptativa e desempenho, um estudo em uma empresa familiar gaúcha. E eu vou colocar nos slides aqui o link pro pessoal ir direto para a parte que a gente vai falar, que é a parte de teoria socioemocional, no capítulo 2.1 e 4, mas vale a pena baixar o texto e olhar ele com calma, né? Mas assim, sem mais delongas, eu trouxe aqui o Hitchcock Scully para te perguntar como é que surgiu a ideia de fazer a tua pesquisa, da onde saiu isso? Bom, desde que eu comecei na minha primeira bolsa de iniciação científica, eu sempre gostei de trabalhar com a questão de empresa familiar. E, diferente de muitas organizações tradicionais, o processo de tomada de decisão, como acontece tudo isso, envolve muitos outros aspectos que a gente não pensa. A gente vai abordar isso aí mais à frente aqui nessa conversa. Mas surgiu desse meu interesse em empresa familiar e caiu no meu colo, assim, da minha orientadora, né, a possibilidade de analisar a pandemia, que é o contexto Pegou bem ambiental. a transição, né? Pegou bem a transição para a pandemia a tua pesquisa. Isso, a gente tinha o interesse inicial de ver como a empresa, no caso da minha dissertação, ela foi ou não resiliente frente à crise econômica, aquela lá que iniciou em 2014, 2016, lá atrás, né? E aí caiu no meu colo, 2 meses antes de eu qualificar o meu projeto, a pandemia. E aí aqui é uma oportunidade para a gente ver, no período mais atual possível, como é que a empresa está conseguindo se virar para ela se manter em atividade. Então, na Então, realidade, tu trouxe a questão de trabalhar com uma empresa familiar e a tua orientadora ela trouxe a ideia de trabalhar resiliência em um período de crise, foi isso? E aí casou isso, tudo com a pandemia. exatamente. Aí deu para aplicar assim, a tua pesquisa bem transversal à pandemia. Sim, sim. Bem. Beleza. E me diz uma coisa, essa empresa que tu escolheu, tu pode falar um pouquinho dela? Eu acho que o nome não pode, né? Mas só pra gente poder entender a estrutura e o que essa empresa faz. Certo. O nome por conta do termo de consentimento livre esclarecido que inicia a pesquisa, eu não posso comentar o nome, né? Uhum. Mas eu posso dizer que é uma empresa tradicional aqui da Depois eu cidade de conto em Pelotas. segredo pra eles na aula o nome. Desde que não esteja gravado e não seja da minha boca, tá tudo certo.
mas é uma empresa bastante tradicional aqui da cidade de Pelotas, né? Está em atuação há mais de 30 anos. Ao longo do percurso dela, passou por diversas modificações, adaptações, que fizeram com que ela tivesse que ser resiliente para ela se manter no mercado, principalmente com a pandemia agora, nesses últimos 13, 14 meses aí, né? E ela é uma empresa que tem 4 unidades de atendimento, mais uma unidade que pré-prepara os produtos que ela vende. É sediada próxima a uma universidade, vamos dizer assim, basicamente, só para não entregar totalmente o jogo. E ela é gerida. Tem 2 sócios fundadores, que têm uma idade mais avançada, a filha deles, que está assumindo a gestão nos próximos anos, e cada unidade tem a sua gestora, vamos dizer assim, independente. Esses 3 membros da família, eles gerem a empresa como um todo, mas cada unidade tem a sua gerência específica. Deixa só eu tentar ver se eu te entendi assim. Então, na realidade, cada unidade tem o seu gerente, tem o seu responsável, mas Sim. acima de todos esses tem a filha, então, tem essa pessoa que está fazendo esse momento de transição, e acima da filha, ou transversal com ela, tem os outros sócios, mas que estão passando o bastão para ela. Mas a cadeia de comando fica, então, dela para os gestores das unidades, é isso? Isso mesmo. E só para destacar, né, os gestores das unidades, eles não têm vínculo familiar com os gestores. Os 3 gestores acima são pai, mãe e filha, né? E os demais não têm essa relação. Entendi. E deixa eu te perguntar assim, como é que foi para ti, enquanto pesquisador, entrar em uma empresa familiar, conversar com essas pessoas? Tu teve dificuldades, teve algum tipo de dificuldade, ou foi tranquilo? Como é que foi essa conversa assim com essas pessoas? Certo. Então, eu trabalhei a primeira vez com essa empresa, né, em 2016, na minha bolsa de iniciação científica com a UFPEL. E o meu orientador à época, ele me disse, vamos trabalhar com essa empresa por tal e tal motivo, tenta ir lá e ver se eles te dão uma entrevista. Aí um dia, pós-aula, assim, eu saí da universidade, fui para a empresa e falei, o fundador da empresa, o dono, ele está por aqui? Aí disseram, não, ele não tá, mas ele chega daqui a 1 hora. Aí eu peguei, fiquei por lá, me mantive esperando, né? E depois de 1 hora e meia, ele chegou. E aí disseram para mim, aquele senhor ali é o fundador da empresa. Aí eu fui, conversei com ele, expliquei a pesquisa, como é que se daria, o que eu faria, qual o interesse, o que poderia agregar para ele também, né? Porque a pesquisa acadêmica ela não pode ser só boa para a academia, ela tem que dar alguma contrapartida para o gestor da organização. Aí ele gostou da ideia, ficou bastante contente, e ele me abriu as portas totalmente. Ele queria me levar na cozinha industrial da empresa, ele me abriu qualquer informação foi bem que eu quisesse. receptivo, assim. Sim, foi. Mas eu isso em 2016, né? E aí, Isso. quando tu fez a tua pesquisa em 2020, era a mesma empresa, mas eu já tenho aí um fator diferente, que eu acho que é a filha, né? E também tem a questão da pandemia. Foi a mesma recepção, assim, ou teve algum tipo de dificuldade nessa fase 2? Nessa fase 2, num primeiro momento, foi bastante difícil entrar em contato, principalmente com ele, porque como ele é um senhor de mais idade, né, eu não conseguia encontrar ele na empresa de nenhuma maneira. Eu cheguei quase a desistir, porque eu não conseguia acessar a empresa, né, por conta da pandemia. E aí, num tiro desesperado, digamos assim, eu sabia o nome da filha, né, e mandei uma mensagem pelo Instagram. Eu achei ela no Instagram e mandei uma mensagem. Vamos ver o que acontece. E aí ela me respondeu que aceitaria participar, que me daria todas as informações necessárias, quantas entrevistas. Foi muito receptivo, assim, é uma abordagem que muitas vezes a gente não tem nas empresas, né? A gente não consegue acessar com tanta facilidade. E eu acredito que isso tem a ver principalmente por conta de ser uma empresa familiar. Uma organização tradicional, eu nunca trabalhei com organizações sem ser do eixo familiar, mas eu acredito que tenha um acesso bem mais... Ia ter um tipo de dificuldade, assim. Mais dificuldade do que na empresa familiar. Deixa eu te perguntar, então, não vou botar o Peralta a gritar, tá? Mas o que é resiliência organizacional? Tu consegue dizer pra gente? Tá, vamos tentar fazer uma explicação bem didática, assim, da resiliência, porque é um construto bastante complexo, tem bastante informação, muitas coisas envolvidas nele, né? Mas, para explicar o que é resiliência nas organizações, eu acho bom, primeiramente, trazer o que é resiliência, como ela é inicialmente, né? Vamos pegar no campo da física, assim.
nos primeiros estudos, lá em 1800 e Guaraná com rolha, digamos assim, a resiliência foi vista como o quê? Vamos pegar o exemplo de uma bolinha, aquelas que a gente vê em qualquer loja, né? Aperta, ela vai comprimir. No que tu solta, ela volta. A resiliência é isso, essa capacidade de retornar ao estado original após uma perturbação. Uma perturbação, no caso, o teu aperto. Isso é resiliência tradicional. Passando, ao longo dos anos, o conceito foi evoluindo, e não evoluindo, eu diria se adaptando, melhor dizendo, a outras áreas do conhecimento e chegou nas organizações. E como ele chegou nas organizações? Tem duas vertentes principais. Uma, que é a resiliência passiva, que é quando a empresa sofre uma perturbação. A pandemia vai fazer eu mudar diversas ações aqui dentro de como eu atuo para conseguir sobreviver. Eu sofro e aí eu reajo. Isso é a resiliência passiva. E a ativa é quando a organização pensa, isso pode vir a acontecer comigo, pode acontecer alguma coisa. Eu vou me antecipar e tomar ações me antecipando a isso. A resiliência das organizações seria essa idealização de como tu pensar em alguma coisa que pode acontecer e estar preparado para isso. Tá, deixa eu ver se eu te entendi então. Então a organização, a empresa, ela tem lá a sua estrutura, o seu formato e tal. Aí acontece alguma coisa. Quando acontece alguma coisa, isso corrói a empresa de uma forma, aperta, né, trazendo o lúdico que tu falou, aperta a empresa, mas bagunça um pouco a empresa. E ela conseguir voltar à sua capacidade normal, ou voltar ao seu formato normal depois desse aperto, é a resiliência organizacional. Isso na vertente passiva. Na vertente ativa, ela já perceber que alguma coisa pode acontecer e já ficar munida, ficar preparada. É tu evitar aquele aperto. A ativa é tu evitar que aconteça aquele aperto. Perfeito. E tem uma outra coisa da tua dissertação, da tua pesquisa, que é a teoria da riqueza socioemocional. Tu consegue dizer pra gente também mais ou menos o que seria isso? Bom, a teoria da riqueza socioemocional é uma das diversas teorias que os pesquisadores utilizam para estudar a empresa familiar, porque empresa familiar ela é só um conceito, é uma organização formada por 2 ou mais membros de família. Tu não pode fazer uma pesquisa te baseando única e exclusivamente nesse conceito. Tu tem que ter uma teoria de fundo que sustente a empresa familiar. E, no meu caso, eu escolhi a teoria da riqueza socioemocional porque eu julguei, juntamente com a minha orientadora, que seria a teoria que mais se encaixaria no nosso contexto, pois ela mostra o interno da empresa, como eles tomam as decisões através de diversos fatores. Basicamente, são 5 fatores. É o controle e a influência da família, que é aquele acompanhamento diário, como os gestores familiares acompanham, a identificação desses membros com a empresa. A gente tem um laço com essa empresa, um apego emocional, que vem a ser a terceira dimensão. Esse nosso apego faz com que a gente se identifique com a empresa e queira que ela sobreviva. Seria isso. Os laços sociais, que abrange toda a relação da empresa, tanto dela interna, quanto com os seus fornecedores, com clientes e tudo mais, esses laços sociais que dão a razão da empresa se manter. E a quinta, que seria a renovação dos nossos familiares, que é o que está acontecendo nesse momento na empresa que eu analisei, que é quando tem o processo sucessório. Basicamente é isso. Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte, Felipe, eu vou passar para esse slide aqui, que eu trouxe alguns conceitos do que a gente está trabalhando em relações humanas, né, em escola das relações humanas, e eu acho que tem um pouco a ver com a questão da teoria que tu usou, né, de ser uma empresa familiar. Então vou tentar te perguntar algumas coisas assim para ver como é que acontece isso, e especificamente na empresa familiar, tá? Eu quero saber assim, como é que é a questão de autoridade, porque tu falou que tem a filha, né, que tá aí junto com os pais, mas tem chefes abaixo dela. Então tem uma relação técnica da filha, dessa gestora, para quem tá abaixo dela, mas tem uma relação meio difusa aí para cima, que é com os pais, né? Como é que é essa questão da autoridade deles ali? Bom, a autoridade da empresa, como eu disse bem no comecinho, ela tem 5 unidades. Uma, os 2 sócios fundadores, né, o pai e a mãe da gestora, eles comandam unilateralmente, só eles comandam essa unidade. Essa aqui, então, vamos dizer, tá
um escalão para fora, né? As outras 4 unidades, elas são coordenadas pela filha. Então, ela tem autoridade sobre essas 4 e ele sobre uma unidade. Mas eles se conversam. Com a empresa, ela mantém um padrão de gestão e de atuação e de oferecimento de produtos. Elas se conversam, mas são geridas por pessoas diferentes. Quanto a essa questão mais subjetiva, tem muito das relações entre... Eu acho que já vai entrar ali no segundo tópico de submissão, né? Que eles têm um canal de comunicação muito tranquilo, hein? Tanto das gestoras não familiares com a gestora familiar e dessa com o pai e a mãe, né? Tem uma relação muito tranquila que um sobrepassa a ideia para o outro, nenhum tenta se sobrepor, eles tentam sempre ver, por conta da identificação deles com a empresa, uma forma dela se manter... É uma coisa meio integrada, assim. Eles sim. participam muito nas decisões. Sim, mas esse pessoal que está nas empresas, nas unidades, eles se submetem à gestora. Sim, eles se submetem à gestora, os daquelas 4 unidades que são geridas pela filha, né? Eles se submetem a ela, mas vamos dizer, elas me comentaram na entrevista. Acontece alguma coisa, a gestora ela não tem como uma pessoa estar em 4 unidades ao mesmo tempo. Então, se ela está sempre, dizem as entrevistadas, né, ela está sempre girando ao longo da noite entre as unidades e com o celular na mão para, aconteceu alguma coisa. Aí ela vai lá. Aí ela vai lá. Mas também tem a autonomia das gestoras, por exemplo, um produto deu um erro de cobrança, pode vir a acontecer, deu um erro de cobrança com o funcionário tal. E a gestora familiar ela não conseguiu dar atenção para esse problema que ocorreu, né, com a unidade 2, vamos dizer assim. E aí aquela gestora, ela tem o treinamento, ela sabe o que fazer, ela vai reportar para a gestora familiar o que aconteceu. Mas ela caso ela não tenha uma resposta, ela sabe o que fazer, como resolver aquele problema. Então, na realidade, deixa eu ver se eu te entendi, tá? Essa gestora, ela tem esse poder de mando aí, essa coisa, faça assim ou faz assim, e tudo vai ser reportado a ela, mas existe uma submissão nesse sentido, mas existe uma questão de iniciativa aí da parte desses gestores das unidades abaixo dela, tem iniciativa, tem o poder de iniciativa, tem o poder de estar delegado a eles, é isso? Isso. Eles têm esse empoderamento da parte dela para poder tomar as decisões mais urgentes ou mais que estão no alcance deles, por exemplo. Sim, eles têm essa autonomia, mas tem que sempre reportar. Não pode tomar uma decisão, tomei essa decisão e não vou falar para a gestora familiar o que aconteceu. Tem que ter essa comunicação. A comunicação do que ocorreu. Entendi. Por que ocorreu, né? Entendi. E deixa eu te perguntar, assim, com relação ao trabalho, tá, dessa empresa, as pessoas que trabalham ali dentro, né, na linha produtiva, tá? Tu falou em cozinha, né? Deu um spoiler aí. Mas, sim, assim, as pessoas que trabalham ali nessa questão produtiva, elas trabalham, elas dividem o mesmo espaço, elas têm uma relação de atividade individual com o trabalho, tipo, tu faz isso, tu faz aquilo outro, ou é uma coisa mais grupal, mais integrada? Como é que é isso? Eu acho, pelo que a linha de produção em si eu observei muito pouco. Por conta, principalmente da pandemia, eu não consegui estar ali vendo o que acontecia. Mas, com a experiência que eu tive já de ter trabalhado com a empresa em outros momentos, dava para ver que era uma linha de montagem à la Ford, assim. A funcionária 1 faz o insumo 1, a 2, e vai indo e vai chegando. E aquilo vai passando pelos funcionários. E no meio disso, tá? No meio dessa linha de montagem, legal tu trazer o conceito de Ford que a gente trabalhou, né? Mas assim, além disso, essas pessoas se comunicam, elas ficam conversando entre elas, é uma coisa mais silenciosa, é uma coisa mais focada na tarefa? Não é tão focada na tarefa. Elas têm uma comunicação muito boa entre elas, foi um fato que apareceu muito nas entrevistas, né? Que esse laço social que tem tanto com os stakeholders, aquela parte externa da organização, de fornecedor, de cliente, elas também têm um laço social muito forte internamente, para como fazer a tarefa, como melhorar o andamento, para sempre que elas tenham um prazo para entregar dos seus produtos finais, né? Todas se ajudam, se auxiliam, se comunicam para conseguir atender tudo no menor tempo possível. Não é aquela questão que a gente
se eu não me engano, é mais com o Taylor, né? Que, tu faz o teu, eu faço o meu. A divisão do trabalho muito especializada, né? Não Mas é então assim. tem essa questão da sociabilidade, assim, elas têm uma comunicação boa entre elas. Sim, sim. Uma boa relação social dentro do ambiente. E chegou, e por exemplo, agora eu tô te perguntando mais, acho que focado em exposição, mas tu pode falar, né, porque tem a chancela de ter pesquisado a organização. Se por um acaso alguém não tá lá, ou troca alguém, essa pessoa, ela vai, tu acha que ela enfrenta algum tipo de resistência da parte de quem tá lá dentro, ou vai ser bem recebido, assim, a dinâmica recebe bem pessoas novas? Bom, eles têm uma dinâmica de trabalho, assim, que o funcionário novo que chega de fora e passa a trabalhar dentro da organização, ele é bem recebido, ele tem um período de treinamento para se adaptar às novas situações, entender como é que se dá o funcionamento, e caso ele passe nesse período de teste, né, ele acaba ficando na organização. Um caso que eu acho que dá para citar que se encaixa bem nisso, foi que teve um comentário na entrevista, né, uma das unidades, eu vou chutar aqui que eu não sei quantos funcionários tem em cada unidade, mas vamos dizer que tivesse 15 funcionários na unidade X. Aí dessa unidade tem uma que é a gestora sem ser da família, né? Sem ser a que comanda tudo. A gestão é técnica, sim. Isso, a gestão daquela unidade ali. E aí aconteceu alguns fatos da organização e ela acabou saindo. Ela saiu para trabalhar em outra empresa, não lembro exatamente qual foi o fato. E aí, uma pessoa que era subordinada a ela assumiu a vaga que ficou ali aberta, né? E com o tempo, essa funcionária que saiu voltou alguns anos depois. E aí ela passou a ser comandada pela ex-subordinada. Entendi. E aí teve que ter todo esse relacionamento, essa questão aí para não evitar conflitos na organização, claro, né? E ter esse aceite de que agora eu não sou mais seu chefe, tu é meu chefe. E deixa eu te perguntar, assim, isso aí que a gente tava falando fica bem na caixinha da sociabilidade ali, né? Mas, assim, falando em normas sociais, então, até por exemplo dessa que tu trouxe, né? Como é que foi isso, assim? Eles têm normas sociais muito rígidas ou eles têm normas sociais de aceitar, assim, por exemplo, essa questão mesmo da troca, né? Da inversão. Como é que funcionou isso? Funcionou bem isso? Deu muito certo. Tá até hoje a atuação lá, no momento que eu fiz as minhas entrevistas, né? A nova gestora tá com a subordinada que era a chefe dela trabalhando perfeitamente, não tem uma rusga, assim, eu não vou trabalhar para ti porque eu te comandava. Podia ter algum tipo de resistência, né? Algum tipo de, essa pessoa não vai me mandar. Então não eu que mandava isso nela antes. Entendi. Mas não aconteceu isso, não. Entendi. Deixa eu te perguntar agora com relação à motivação, tá? Do pessoal ali. Como é que é isso? Eles têm algum tipo de reconhecimento pelo trabalho? Ou é mais focado em questão salarial e remuneração? Como é que se trabalha a questão de motivação na empresa? Bom, a questão de motivação ela é muito trabalhada em torno, pelo que eu consegui perceber, né, de 2 fatores principais. Um primeiro fator, que é a questão de remuneração. Ninguém trabalha de graça. Sim. É receber em dia, receber certinho o seu salário, né? E um segundo fato que traz bastante o aspecto motivacional dentro da organização é o reconhecimento de o funcionário X, ele está 15 anos, esse mês ele completa 15 anos de atuação conosco. Aí tem pelo tempo de trabalho, assim. Isso, aí entregam uma plaquinha parabenizando, reconhecendo o funcionário, mostrando que ele faz parte da equipe, tem todas essas questões inerentes aí, para que a pessoa se sinta... eles reconhecem que eu estou trabalhando aqui há tanto tempo, mostraram que o meu trabalho está sendo bem feito, está sendo reconhecido, eu vou seguir nessa empresa, vou seguir trabalhando, vou dar o meu melhor para seguir nesse rumo. Perfeito. Deixa eu te perguntar agora outra coisa, que é a questão de relacionamentos, tá? Tu falou ali que eles se dão muito bem, né, nessa questão. Tem a questão fordista do trabalho, óbvio, e que eles se dão muito bem, mas a empresa, ela estimula a questão do relacionamento entre os funcionários. Que legal que vocês se dão bem e tal, ou ela meio que rechaça essa questão de estarem conversando demais no trabalho, vamos fazer mais silêncio, focar mais na tarefa, ou não tem problema, pode conversar e tá tudo certo. Como é que eles olham a questão do relacionamento? Bom, essa questão do relacionamento, eu pude perceber numa das entrevistas também, que uma das gestoras técnicas, né, ela me falou, todos sabem a hora de conversar
e a hora de trabalhar. Elas sabem que vão ter o período delas para trocar uma ideia, para dar uma risada e coisa e tal, mas no momento que chegam muitos pedidos de produtos, tem um volume muito grande, elas sabem que tem que baixar a cabeça e trabalhar. Ao mesmo tempo, também sabem que vão ter um momento de mais descontração. Elas conseguem dividir bem essas duas questões. E isso aí dá pra falar um pouquinho de conflito, então na realidade o conflito acaba não existindo porque tá super organizado isso, né? Sim. Pode conversar, pode se dar bem, mas se precisar parar, todo mundo sabe que tem que precisar parar e trabalhar e acaba não tendo tanto conflito. Sim. Deixa eu te perguntar assim, aí eu já tô na última caixinha, né? Que é a questão das escalas inferiores, assim. Esse pessoal que está mais abaixo na hierarquia da organização, eles têm participação em decisões da organização, ou eles podem contribuir dando a sua opinião para a formulação de estratégia ou alguma coisa nesse sentido? Sim, teve vários casos que eu vou citar um em específico no primeiro momento da organização, né? Que me foi comentado, não envolve exatamente a minha pesquisa da dissertação do mestrado, mas que eles estavam lançando um produto novo e aquele produto não rodava, ele não foi bem aceito pelo público. E aí o que aconteceu? Uma das funcionárias de nível mais baixo, né, que não era nem cozinheira, era auxiliar da auxiliar de cozinha, assim, era uma posição bem baixa. Ela disse, por que não faz de tal jeito, de tal forma, organiza assim, 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 e tenta. Aí o gestor familiar, o fundador, né, ele pensou, tá, por que não tentar? Não tá vendendo mesmo, por que a gente não pode tentar isso para ver se dá certo? E aí fizeram toda essa modificação com essa ideia que veio de baixo para cima, e o produto passou a ser mais aceito, passou a ser mais pedido e passou a ser mais comercializado na empresa. Legal, isso é bem uma questão de empresa familiar, né? Essa ideia de deixar vir de baixo, isso é muito presente. Sim. Bem legal. Em organizações tradicionais é muito difícil tu ver isso. Difícil, né? Pode até acontecer, mas eu acho que tem uma raridade bem maior nesse fato. Né? Felipe, deixa eu te perguntar agora com relação à sociologia de gado, tá? Que é essa questão, assim, de a técnica de motivação ser usada para uma manipulação meio inescrupulosa. Deixa eu te dar um exemplo, assim. Quando tem lá a empresa e todo mundo está sendo motivado, né? Usando uma técnica bem de motivação ou psicológico, enfim, para fazer mais, para trabalhar mais e não está nem percebendo o que está acontecendo, que é o que o Daniel Bell vai chamar de sociologia de gado. Qual é a tua opinião sobre essa questão da sociologia de gado? Tu acha que a técnica de motivação, assim, ela em si, ela pode ser usada de uma forma meio inescrupulosa ou não? O que tu pensa? Eu acredito que não. A motivação, na minha opinião, ela tinha que ter, assim... Claro, tu não consegue fazer um aspecto motivacional específico para cada colaborador, para cada funcionário, mas tu também não pode tentar trabalhar a motivação como um aspecto geral para todos dentro daquela organização. As pessoas, elas pensam diferentes, elas têm sentimentos diferentes, elas têm apegos emocionais diferentes, algumas conseguem dialogar isso melhor, outras nem tanto. Então, eu acredito que essa motivação de gado, tu faz uma pequena técnica, vamos dizer, todo mundo vai receber o salário em dia e um bônus se trabalhar X tempo e produzir tanto. Tem gente que não vai conseguir, tem gente que vai, por diversos motivos diferentes, né? Mas eu acredito que isso não é a melhor forma. Porque aí, vamos dizer, tem 20 funcionários e 15 conseguem e 5 não. Aí esses 5 não vão receber esse aumento, esse bônus, por causa disso. E aí, em vez daquilo ter motivado, ele vai acabar desmotivando esses funcionários e eles vão acabar se perdendo nesse caminho. Então, eu acho que teria que ter uma ideia, uma visão mais por grupos, separar os colaboradores, os funcionários por grupos. Esses se sentem melhor se forem mais desafiados. Esses gostam de ficar mais quietos no canto deles e trabalhar de tal jeito. E aí tu tem que trabalhar umas políticas de motivação por grupos e não uma política geral para todas as pessoas. Tu falou uma coisa bem interessante, assim, que eu quero passar um marca-texto para o pessoal, né? Que é a questão de equidade. Isso vem muito presente, assim, em algumas teorias, acho que é do próprio Fayol, se não me engano, que é do tipo, se eu trabalho tanto quanto, eu deveria receber mais, e que o cara que não está trabalhando, por exemplo, e aí a questão da sociologia de gado fica evidente, né? Se tu faz uma coisa muito
a gado mesmo, né? Que a ideia do Daniel Bell é isso, é mato, é gado, é sítio, é tipo conduzir todo mundo do mesmo jeito. Às vezes pode ser que não dê certo. Achei super legal esse teu contraponto, assim. Ahn, eu vou deixar aqui os teus contatos, então, teu e-mail, também teu ResearchGate. Se o pessoal pegar o slide aqui, vai parar direto lá no linkzinho para ver tuas pesquisas. E quero te agradecer em meu nome, em nome do pessoal que está aí assistindo a gente, né? Obrigado por ter parado para conversar com a gente. Eu acho que a tua pesquisa é extremamente importante, justamente pelo período que a gente está vivendo, né? Mas além desse período que a gente está vivendo, claro que a pandemia ela muda tudo, mas muitas coisas vão vir ainda mudar tudo nas dinâmicas de trabalho, né? Então é muito importante a questão da resiliência. E aí eu deixo de fazer a Sim, tua consideração aí final para a gente poder encerrar. perfeito. Bom, só para pegar um ganchinho do que tu disse, né? O ambiente das organizações, ele é uma coisa muito complexa. Nas primeiras teorias da administração, a gente podia ver que era muito aquelas caixinhas fechadas, vamos trabalhar só com o que a gente tem aqui no nosso ambiente interno, a gente fazer a nossa parte, vai dar tudo certo. E as teorias que foram vindo na sequência, acho que vai trabalhar mais à frente, principalmente a questão da abordagem sistêmica, que começa essa ligação com o ambiente externo da organização, com o ambiente interno. E esse ambiente externo, ele é extremamente complexo, tem diversas mudanças, diversas turbulências que acontecem, e as empresas elas têm que ter um retorno, têm que ver o que está dando certo, o que não dá, e formas de melhorar, formas de se adaptar, e a resiliência entra muito aí para que as organizações tenham uma ideia geral disso e consigam se readequar e manter as suas atividades. Tá Bom, muito perto de dito uma isso, ideia de contingência, né? Tá muito perto de uma ideia sim, de tentar analisar para uma outra ótica. Olha os links isso, a fazendo teoria aí, da, ó. Legal. isso, a teoria da contingência, acho que é mais para frente ainda. É um pouco. Então, acho que era isso. Agradeço a oportunidade de Show de bola. ter esse momento aqui para expor a minha pesquisa, mostrar os pontos. Espero ter contribuído e ajudado. Com certeza. E muito Foi um obrigado. prazer te ouvir. E, gente, não esquece de colocar aqui, então, de comentar qual é a opinião sobre a sociologia de gado, certo? A Felipe já deu um spoiler aí, mas dá pra concordar com ele, dá pra discordar, mas só não dá pra deixar de conversar. Valeu, gente, então. Valeu, Felipe. Muito obrigado.